Caso Daniel. A RIC TV, o Balanço Geral Curitiba, teve acesso com exclusividade ao depoimento do primo do jogador. Esse primo foi a última pessoa a falar com o jogador Daniel vivo. A justiça na cidade mineira de Conselheiro Lafayette ouviu esse menino. O primo de Daniel, conforme eu falei, ele não foi uma das últimas, ele foi a última pessoa a trocar mensagens com o jogador pouco antes de ele ser assassinado. Confira aí. Este rapaz foi a última pessoa a conversar com Daniel. Eu encaminhei os prints das conversas, encaminhei as fotos para o pessoal de lá. Recorda para quem o senhor encaminhou? Encaminhei para o delegado, se não me engano. É do doutor Amadeu? Sim. Diretamente para o celular dele ou o celular do investigador? Se não me engano, ele estava com o Lucas, eu encaminhei para o Lucas e o Lucas passou para ele. Eduardo Flamel, primo de Daniel. Foi ele quem trocou mensagem com o jogador. Foi ele quem recebeu os áudios pelo WhatsApp numa conversa privada. Uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde está, o marido da coroa eu não sei onde está. Eduardo Flamel foi uma das últimas testemunhas de defesa da família Brits ouvidas na instrução do processo. No começo do mês, outras 44 pessoas foram ouvidas no Fórum de São José dos Pinhais. Ali a estratégia da defesa ficou mais clara nas palavras dos pais de Cristiana Brits. Ele que começou tudo. Ele é a causa desse problema. Eu sinto muito pela morte dele, pela família dele, sinto muito, a gente vive orando por ele e peço a Deus que dê um bom lugar para ele, mas ele que começou tudo porque ele foi na cama da mulher casada fazer o que não devia. Ele não é o santo que a imprensa tá divulgando aí. Ele foi o princípio de tudo esse acontecimento, de toda essa desgraça, destruiu a família dele, destruiu a nossa família, destruiu tudo. Foi ele que fez isso aí no começo, aí depois veio o outro que fez mais coisa errada também. Mas o princípio sempre foi o Daniel. Era só a família do Daniel. O Daniel era o perfeito, sabe? Que nem ele. Sinto por ele, o que aconteceu, mas infelizmente ele provocou isso. Ele desrespeitou a casa da minha filha, o quarto da minha filha. Então, ele é o pivô de tudo isso. Ele começou e deu no que deu. Sinto por ele. Sinto mesmo, porque olha, um piá jovem, tudo poderia estar aqui. Mas fazer o quê? Eduardo Flamel foi ouvido em Conselheiro Lafayette, cidade de Minas Gerais, onde mora toda a família de Daniel. O depoimento dele serviu para reconstruir os últimos momentos do jogador ainda vivo. Foi quando a conversa por WhatsApp aconteceu. Eduardo em Minas Gerais, Daniel em São José dos Pinhais. Uma troca de mensagens e áudios que durou 21 minutos, desde as 8 horas da manhã de um domingo. Daniel já tinha saído da boate e estava na casa da família Brits. Tem várias minas dormindo espalhada. Vou comer a mãe da aniversariante e o pai tá junto. O primo pergunta: o coroa tá junto? Não vai fazer merda aí, moleque. Vão te expulsar de casa. Mais tarde, outra mensagem: comi ela, moleque. O primo diz: maluco, vai fazer merda aí não. Os áudios vieram em seguida. Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque. Me ajuda. As selfies com Daniel e Cristiana na sequência. Tudo foi exibido para Eduardo durante a audiência. Ele se emocionou. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, conforme está nas mensagens anteriores. Eu não estava entendendo muito bem o que ele estava querendo dizer, o que ele estava falando. Então eu não me preocupei. Esse diálogo não lhe causou preocupação no momento? Não imaginei que fosse acontecer o que aconteceu, então. Na hora que eu achei que ele estava só comentando como que estava a resenha, como que era o lugar. Não me preocupei. Eduardo foi questionado sobre o motivo de mostrar uma aparente preocupação com Daniel. A intenção da defesa era saber: será que Eduardo poderia prever alguma confusão? Manda mais uma fotografia do lado dela. Moleque, kkkk. O que aparecer amanhã é nós. O que ele quis dizer com isso?
Você entendeu o que ele quis dizer com isso? Não, inclusive a minha primeira mensagem seguinte disso, eu mando uma interrogação em cima dessa frase, que eu não entendi o que ele quis dizer. Não, aqui pelo menos o que consta não é isso. O senhor continua respondendo, mentira, kkkk. Acordou ela e comeu ou comeu dormindo? Na continuação aí vai ter a minha interrogação. Não lembro muito bem do contexto, eu estava saindo do trabalho, eu tinha passado a madrugada toda em claro, estava muito cansado. Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, não estava entendendo muito bem o que ele estava querendo dizer. Eu vi pelas conversas, parecia que ele tinha bebido, eu também estava muito cansado, aí eu fui só respondendo para continuar a conversa, eu esperar eu dormir, ele dormir, pra gente conversar e eu saber direito o que tinha acontecido. Não tinha noção da gravidade da situação, eu não sabia se ele era casado, porque ele fala, a coroa tá aqui, o pai tá junto, eu não sabia se eles estavam juntos, se eles eram separados. E nem fiquei perguntando, eu vi que ele parecia que tinha bebido, eu também estava muito cansado, com muito sono, estava saindo do serviço de manhã. O corpo de Daniel foi encontrado no sábado cedo, na colônia Mergulhão. Familiares estavam preocupados com o sumiço, mas não relacionaram uma coisa com outra. Foi o primo Eduardo quem se atentou que o pior poderia ter ocorrido com o jogador. Fui eu que liguei para o IML de lá, que vi que tinha um corpo com a característica dele, que estava sem identificação. Fui informado pelo IML que o digital do corpo que tinha lá não batia com ninguém do estado do Paraná. E eu deduzi que tinha grande chance de ser ele, pelo RG dele ser de Minas. E o senhor correlacionou isso à conversa que o senhor teve com ele? A gente começa a imaginar tudo. Eu imaginei que poderia ser alguma coisa que aconteceu através do que ele me contou na conversa. Imaginei que poderia não ser também, poderia ter saído da casa e, não sei, foi sequestrado, roubado. Eu imaginava tudo, eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Não era sequestro, não era roubo. Daniel foi vítima de um assassinato brutal. Primeiro espancado por 5 pessoas, depois degolado, castrado. 7 pessoas foram denunciadas por participação no crime. Edson Brits, o Juninho Riqueza, como o autor. Ele ainda será ouvido na justiça e só então poderá dizer: pra que tudo isso?